A gente sempre encontra. Na tristeza ou na alegria, quero ouvir vocês. Tudo que a gente só... Desde 2023, a gente dando espaço para o empreendedorismo feminino, para a gente conhecer mais a atuação da mulher em diversas frentes e assim a gente dá mais visibilidade, dá mais voz, somar, né, com toda essa caminhada das mulheres empreendedoras. E eu tô batendo um papo aqui com a Janice Francischetti, ela que é da Mora Aromas, além de ser professora, né, ser uma grande profissional aí à disposição do mercado para contribuir com essa área, né, e tornar mais acessível também, né, esse serviço que é tão importante. Então, eu sou química de formação, tenho mestrado e doutorado na área e sou professora universitária também e estou empreendendo agora, né, com a Mora, que é o meu xodó, né, é a minha criança, porque toda ela foi criada por mim, desde a marca, os produtos, as fragrâncias, então tem muito de mim, da minha essência na marca, né, e isso é uma coisa que me deixa muito feliz quando eu olho para ela hoje. Principalmente porque eu consigo identificar que o principal propósito da Mora era levar bem-estar e transmitir boas sensações através dos aromas para as pessoas. E aí, quando eu vejo que a gente consegue atingir esse objetivo, então o meu propósito, né, tá sendo levado para casa de cada um e isso me deixa extremamente feliz e grata por essa situação, né? E com relação a escolher atuar nessa área, né? A tua área de formação é tão vasta, oferece uma gama de oportunidades e de possibilidades de atuação. Por que empreender nesse ramo? Então, né, ela está totalmente relacionada com a química, né? Eu, inclusive, fui pro lado da química porque eu queria criar coisas. Sempre fui muito criativa, gosto de trabalhos manuais também. E por que eu acabei indo para a área de fragrâncias de ambiente, né? Sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Eu sou uma pessoa que meu humor, minha produtividade, tudo isso é influenciado muito pelo cheiro, né? Inclusive, eu sempre brinco que eu sou muito chata para cheiro, então, dependendo do cheiro, se o cheiro não me agrada, eu não consigo fazer as minhas atividades naquele lugar. Então, eu sempre tive uma relação muito forte com a questão do cheiro e sempre gostei de ter a minha casa perfumada, então foi uma coisa que era o que eu gostava para mim e que eu resolvi, então, né, transbordar isso na vida das pessoas também através da Mora. Janice, e uma coisa também que eu gostaria muito que você nos provocasse, né? A gente parece algo mais novo, a questão de ter uma essência própria, né? De você transmitir a identidade do teu negócio ou, enfim, você ter algo muito único, né? Que é isso que você faz, criar fragrâncias de forma personalizada, conforme aquele propósito, aquele empreendimento ou, enfim, aquela ideia. Mas a gente sabe que não é algo novo, né? E que é essencial, como você, inclusive, já nos traz com toda essa colocação. Explica um pouco pra gente por que, né, cada vez mais se evidencia a total relevância desse olhar, né, dos empreendimentos e das pessoas. Muito bem. Então, aí a gente fala um pouquinho mais de identidade olfativa, né? Então, toda empresa, desde quando a gente cria uma empresa, uma das coisas que a gente olha já de início é uma identidade visual, que toda empresa tem, né? Tem uma marca, tem cores, tem logotipo. E às vezes se deixa de lado um pouquinho a questão da identidade olfativa, né? Mas a gente sabe já por vários estudos, né? Isso é comprovado que o olfato é um dos sentidos mais potentes que a gente tem. Então, o olfato, ele está relacionado diretamente com o sistema límbico do cérebro e isso faz com que, imediatamente, ao sentir um cheiro, talvez você seja levado a uma lembrança que pode ser lá da tua infância, da casa da vovó ou alguma coisa semelhante. Na mesma forma, nos negócios, né? Toda empresa, toda marca, o que ela quer do cliente? Ser lembrada. Então, quando a gente fala desse sentido, que tem esse enorme poder de lembrança, fica evidente que hoje em dia a gente precisa aguçar esse sentido também, né? E aí, quando a gente entra também na questão de experiência do cliente, hoje em dia a gente não vende mais, né? A gente não vende um produto, a gente vende uma experiência. E aí, quando eu tô falando de experiência, sabendo do poder que o olfato tem, eu não tenho como negar ele mais, né? Mas isso não é novo, conforme tu já mencionou, né? Vamos pegar aí, por exemplo, o exemplo da Melissa. A Melissa já trabalha com isso desde os anos 80. As pessoas não conhecem a Melissa mais pelo produto, mas elas conhecem muito pelo cheiro.
né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é: se você fechar os olhos do seu cliente, ele ainda sabe que ele está na tua loja? Uma provocação e tanto, Uma né? provocação e tanto, né? Eu gosto bastante dessa frase. Então, na realidade, esse processo que a gente tem, né? Que eu faço de criação de identidade olfativa, ele funciona mais ou menos como, né? A gente vai conhecer para quem eu vou criar essa marca. É para um estabelecimento comercial. Beleza, então a gente vai conhecer os valores que tem essa empresa, a gente vai conhecer qual é o público dessa empresa, a gente vai conhecer, vai entender qual é o sentimento e a emoção que aquela pessoa quer que os clientes que cheguem, ou os colaboradores, enfim, que cheguem nessa empresa, o que eles querem sentir, o que eles querem passar com isso. Então a gente sai de um sentimento. Tá? Basicamente de um sentimento, e a partir daí vai para o processo de criação, né? Um exemplo que a gente pode dar, vamos pensar numa clínica, tá? Uma clínica com vários profissionais atuando, profissionais extremamente bem qualificados, com um ótimo atendimento, beleza. Se o cliente ele chega numa clínica, para que ele se sinta acolhido e bem recebido, ele vai, o ambiente também comunica, né? Mas ele vai sentir isso quando alguém atender ele, conversar com ele e fazer o atendimento. Se você chegar numa clínica que tem uma fragrância, né, no ambiente, e essa fragrância ela já transmite essa sensação de aconchego, de acolhimento, ninguém precisa falar nada. Porque automaticamente aquela pessoa chegando no ambiente, ela já vai se sentir acolhida. Já vai se sentir bem recebida, né? Então é um diferencial que com certeza muda bastante, né, para a marca, para a empresa, e tá ganhando cada vez mais espaço, né? A gente já tem aí, se a gente pegar centros maiores, lojas mais nomeadas, enfim, todas elas já têm um cheiro próprio, né? Exato. E aí, assim, o que é importante também a gente mencionar, que não é só perfumar, não é só um cheirinho. É um cheirinho, é um perfume, é uma fragrância com um propósito. Exatamente. É isso que a gente faz quando a gente cria uma identidade olfativa. Não é botar um cheirinho para ter um cheiro. Não. É fazer algo com um propósito que transmita a essência dessa marca e que transmita os sentimentos que ela gostaria que os seus clientes sentissem. Então é aí que a gente trabalha. Maravilha, até porque do contrário disso, eu acredito que é bem desafiador e desanimador também, não é? Para você chegar num ambiente e você ser recebido com um cheiro desagradável ou um cheiro que não comunica. Que não comunica. Não comunica aquela empresa, não comunica a essência dela, não comunica aquilo que ela quer transmitir, né? Então fica sem sentido, né? Exato, e por isso aí a importância de você ter profissionais, você contratar, você dar, como é que se diz? Você buscar um profissional habilitado para poder desenvolver algo assim tão importante, né? Quando a gente vai trabalhar com identidade olfativa, né? Então, qualquer pessoa pode entrar em contato nas minhas redes sociais, tem meu WhatsApp, né? A gente pode marcar, então, um momento para ter uma conversa sobre isso. E, na realidade, o processo de criação de identidade olfativa, ele tem 3 etapas, tá? A primeira etapa é a etapa que a gente chama de briefing. Então, nessa etapa, é a etapa que a gente vai sentar com as pessoas responsáveis, com os donos, enfim, da empresa, para entender tudo aquilo que a gente já comentou antes, né? Qual é a sensação que ele quer transmitir, quais são os valores, qual é o público-alvo, qual é o tipo de ambiente. Exato, o que ele quer transmitir com essa fragrância. Então, essa seria a primeira etapa. Aí, na segunda etapa, a gente vai para o processo de criação propriamente dito, né? Então, esse processo de criação, eu com uma boa química, vou lá com as moléculas, né? Começo um trabalho do zero, combinando moléculas com quantidades diferentes, e vou criar aí várias amostras, né? E vou identificar aquelas que se parecem mais com a proposta inicialmente, né, conversada e avaliada com o pessoal da empresa. E aí eu envio, né, no mínimo 3 amostras para o cliente. E aí tu vai me dizer, 3 amostras. Sim, porque aquilo tudo que ele quer transmitir não é só um cheiro. Pode ser que tenha vários cheiros que transmitam a mesma coisa. Então, a gente pode variar nisso, né? E aí a gente faz, então, o envio das amostras para que o cliente escolha. Mas ele não acertei 100%, digamos, dentro dessas 3 amostras, né? Não tem problema, a gente vai fazendo ajustes. Isso é bem tranquilo também. Por exemplo, eu gostei da amostra 2, mas eu acho que ela tinha que ser um pouquinho mais fresca. Vou pegar um exemplo, tá? Beleza, a gente pega a amostra 2 e trabalha. A gente faz o ajuste fino, né? Que é na tua mesa também, o ajuste grosso, sim, e o fino, né? Então então a gente faz o grosso no início e depois a gente vai fazendo o ajustinho fino nessa fragrância, para que realmente o cliente chegue na fragrância e diga, é essa. E quando a gente chega nesse momento é espetacular, tá? Esses dias eu fiz uma identidade olfativa
para um escritório lá de Horizontina até. E eles são em mais ou menos uns 20 sócios. Então, tu pensa no desafio, né? Bom, eu levei as primeiras com aqueles que eu tinha conversado, tinha dado certo, mas daí eles estenderam para escolher a amostra para um monte de gente. Uau. E aí, cada um pensa de uma forma, né? Resumindo, a gente acabou depois aumentando, a gente fez outro formulário, a gente mandou para todos eles o formulário, para depois pegar todas as informações, para entender o que todos eles queriam, e a partir dali a gente tentar criar algo que todos eles ficassem satisfeitos. E aí foi um desafio bem grande, né? Uau. Mas eu acabei até daí nessa segunda versão levando uma amostra. Porque eu fiz vários testes e eu cheirei uma e disse, é isso aqui. Uau. E levei. E aí tu fica na expectativa que tu pode acertar ou não, né? Quanto tempo entre o primeiro, né, o primeiro contato e até o bater do martelo? É essa que o... A gente levou mais de 6 meses nessa empresa. Mas porque tinha muita gente envolvida e a gente precisou de um processo Mas dentro maior, da caminhada normal é quanto tempo? Assim? Dentro da caminhada normal, olha, eu posso te dizer assim que uns 3 meses a gente precisa, tá? Porque eu preciso, no processo de criação, eu não posso também fazer a combinação e te entregá-la hoje. Porque a gente tem um tempinho de maturação dela também, entendeu? Sim, então, eu tenho que esperar ela maturar, sentir ela de novo, pra ver se é aquilo ou não. Então, existe um tempinho aí, né? E de uma vez definida, então, como antes nos bastidores tu me explicou, mas agora adquirir, né? Então, essa é a minha fragrância, como é que funciona? Essa portabilidade, né? A pessoa... É como se fosse qualquer outro produto. Sim, na realidade, eu vou só concluir a minha fala de o antes, processo, tá? sim, tem a terceira etapa. E aí desse pessoal que eu levei lá de Horizontina, que eu levei uma só, e eu consegui 100% de aprovação de todos eles daquela uma amostra, que nem eu imaginava, tá? Porque eu pensei assim, alguém vai dizer que... Vai discordar Até ainda. A própria menina do marketing que tava me ajudando, ela disse, nem eu acredito. Ela disse, mas assim, 100% Foi aprovado. unânime. Foi unânime. Então, assim, é algo fantástico, né? Mas, então, criei a identidade olfativa, né? Tá? Esse processo todo de criação a gente chama de identidade olfativa. Quando a gente tem o cheiro pronto, a fragrância pronta, a gente já tem uma assinatura olfativa. Porque ela é a assinatura daquela marca, tá? Bacana. Então, agora ela vai assinar, aquele cheiro é dela, e se alguém sentir algo parecido em algum lugar, se já conhece o cheiro, vai remeter a esta empresa, essa marca ou este lugar, né? E aí, essa fragrância, então, ela é exclusiva da cliente, eu não uso ela pra nada, ela é só da minha cliente, tá? Só do cliente. Inclusive, eu tenho uma cliente que trabalha com mentoria do lar, que a gente criou a identidade olfativa dela, e hoje ela revende os produtos com a fragrância dela, né? Então, ela vende com o nome dela, eu faço os produtos e ela vende com a fragrância dela, porque ela é exclusiva dela. Eu não tenho domínio nenhum e não vou usar pra nada. E ninguém vai ter exatamente a mesma fragrância no mundo, porque é impossível. Só se houver, quem sabe, sei lá, o vazamento de dados pode acontecer. Então, só se for isso, porque senão é basicamente impossível a gente recriar exatamente a mesma, né? Claro que, hoje tem perfumes, daí recriam. Sim, a gente tem análises químicas, que inclusive eu já trabalhei com isso também, que é a parte de cromatografia, que faz análises, consegue descobrir quais são as matérias-primas e qual é a quantidade delas, enfim, né? Mas isso é outra coisa, E aí, então, tendo a sua assinatura olfativa, daí a gente vai avaliar o que o cliente quer. Eu quero aromatizar o meu espaço, eu quero colocar na minha, talvez um e-commerce, quero colocar na minha caixinha para quando a pessoa abrir. Isso é fantástico, eu tenho várias experiências de clientes também, né? Tem uma que a gente fez uma fragrância, ela me disse, nossa, eu recebi o feedback do cliente, ele não falou do meu produto. Ele falou do cheiro. Ele falou do cheiro. Eu já tive essa experiência de comprar um produto e não acompanhei lá o embalar desse produto, né? E quando eu cheguei em casa, que eu fui abrir, veio aquele cheiro maravilhoso. E aí, claro, lembrei do cheirinho que eu tinha sentido na loja, mas foi muito gostoso levar aquilo para casa. Exato. E me marcou muito, assim, eu tenho, se a gente for numerar aqui as marcas e essa sensação que eu já tive é algo realmente diferenciado. E é uma sensação boa, né? É isso que a gente quer transmitir. Então, quando algum cliente me remete, me conta isso, tipo, nossa, eu tive uma sensação, e assim, às vezes eu já tive um cliente que disse assim, até dos produtos da Mora, né? Eu só sei que eu chego em casa, eu sinto aquele cheiro e... assim, ela me mostrou, entendeu? Que é a sensação maravilhosa que ela sentiu. Né?
Ah, que coisa boa. E é isso que a gente quer levar aí, né? Tanto para os lares como para os estabelecimentos comerciais, essa é a E ideia, me conta o que, assim, claro, tu já trouxe aí vários depoimentos, mas algo que realmente tenha, assim, ó, um momento, ou alguns momentos, enfim, que tenha te reafirmado, que no teu coração tu sentiu, eu tô na caminhada certa, eu estou fazendo aquilo que faz o meu coração bater mais forte. Poderia citar pra gente? Eu acho que assim, ó, quando eu comecei a Amora, né, eu comecei utilizando essências prontas e só fazendo combinações, né? Então não eram criações do zero. E aí, o que começou a acontecer? As pessoas começaram a se apaixonar demais pelas criações. Elas sentiam essa sensação que eu tinha. Elas se apaixonavam por aquele cheiro que tinha ficado muito bom. E aí, por isso, até que eu resolvi ir para esse lado de criação de identidade olfativa. Aí, eu fiz um curso de perfumaria fina em São Paulo, né, que me deu mais acesso, claro, e aí juntando com toda a minha bagagem química que eu já tenho, é sensacional, assim, né, porque às vezes as pessoas querem entrar nesse mundo, mas não tem nenhuma bagagem dessa base, então eu acho que dificulta bem mais, e como eu já tenho, isso casou muito bem, né, porque eu já tenho conhecimento das moléculas, como que elas funcionam, enfim, e aí agregar isso para a fragrância e para a sensação. E aí eu acho que foi nesse momento, sabe? Que eu decidi assim, não, é isso aqui, eu sei fazer isso bem, é uma coisa que eu gosto muito. E então, a partir daí eu acho que eu segui nessa linha e é o que eu pretendo pro futuro. Tem uma outra coisa interessante também, foi uma das primeiras coisas que eu fiz, que foi fazer uma identidade olfativa para um aniversário de 15 anos. E aí a gente aromatizou toda a festa, as lembrancinhas. Isso aí também, essa experiência também foi sensacional, porque até eu estava no aniversário. E foi algo assim, ó, que fez toda a diferença. Então, realmente, tu levar uma fragrância e fazer com que as pessoas sintam boas sensações e se sintam bem com aquilo, é fantástico. E acho que é isso que me move. Que maravilha, Janice, que prazer ter te recebido aqui. Tô bem feliz mesmo, obrigada por dedicar o que eu costumo dizer por aqui. É o que tu tem de mais valioso, né? Quando a gente dedica o tempo a compartilhar algo que, né, que nos faz bem e que inspire também outras pessoas. Por isso eu te deixo à vontade pra gente ir pra finaleira agora do programa, faltando 8 minutos pras 2 da tarde, que você deixe uma mensagem, assim, o que vier ao teu coração pras mulheres que estão na escuta e estão nos assistindo, para o nosso público de um modo geral, sobre isso, sobre você, né, buscar o conhecimento, né, e poder realizar algo que faz sentido pra ti, pra tua vida. Te deixo bem à vontade. Então, eu venho nesse desafio, né, porque empreender é um desafio, né? É um desafio. É um desafio e principalmente quando você vai fazer isso sozinha, que é o meu caso, né? Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade de participar de alguns ambientes de inovação também, onde eu consegui acesso a mentorias e algum auxílio, né? Mas é importante, mesmo que tu esteja sozinha, que tu tenha com quem contar quando tu precisar, né? Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Olha, eu acho que ir em direção àquilo que faz o nosso coração vibrar, eu acho que o cheiro me move muito. E tu sabe, até eu fiz uma pesquisa no início do ano com mais de 100 pessoas para um outro trabalho que eu estava fazendo, e mais de 97% delas falaram que o cheiro afeta diretamente o humor e a produtividade. Não tem como a gente fugir, né? Então, assim, mesmo no nosso lar, para quem ainda não usa, eu sei que mulher gosta muito de cheiro e homem também, tá? Eu vendo bastante produto para homens também. É um diferencial muito grande. A pandemia trouxe principalmente uma busca maior pelas fragrâncias de ambiente, né? Ela incentivou mais isso e ao longo dos anos vem aumentando porque na pandemia, né? O pessoal começou a ficar mais em casa. E principalmente aquele momento de tensão, né, de medo, e o pessoal começou a sentir necessidade de se sentir melhor em casa, né, de ter mais aconchego, de ter mais bem-estar dentro dos lares, e acabou buscando mais por fragrâncias de ambiente. Então isso já é comprovado, né, a gente não tem mais o que entender, porque isso já está bem claro, e é da mesma forma o quanto isso influencia nas vendas, né? Tanto pela forma que a pessoa vai se sentir, pelo tempo que ela vai permanecer no ambiente, né? Que se ela estiver se sentindo confortável, ela vai ficar mais tempo no ambiente. Tem muita pesquisa também relacionada com a questão do cheiro impulsionar a venda, né? Então, que a gente entra aí para o marketing olfativo, enfim.
isso tudo já está muito bem consolidado, né? Então, eu acho que para empresas, principalmente, quem quer se destacar no mercado daqui para frente, e pensando que a gente não fala mais em venda, a gente fala de experiência do cliente, vai precisar de um aroma, vai precisar de uma fragrância exclusiva para poder cumprir esse papel com excelência e para que a sua marca fique lembrada aí na memória dos seus clientes, né? Então, eu acho que não tem mais como fugir. Então, né, se tem alguém que ainda não pensou nisso, se não está pensando agora, provavelmente para algum futuro próximo, isso vai vir porque é a tendência. Pense nisso e tá aqui com a gente, né? A nossa super dica é a Janice Francischetti, da Mora Aromas. Muito, muito obrigada, minha querida, tá? Eu que agradeço, Eli. Vamos numa próxima, né? Um até breve, porque aqui a Rádio Fema sempre à disposição, tá, Janice? Obrigada, foi um prazer estar aqui. Então, tá prazer. Bom. E homenagem aqui a Janice, que assim como, quem sabe você aí, né? Tomara que sim, consome um produto musical também com um propósito, aquilo que faz sentido e que soma pra vida dela. Então eu trago pra ela e pra você, pra encerrar aqui o nosso Lá Vem Elas de hoje, Tricis, que é com a canção Gratidão. Tricis é a Micaela, e agora não me lembro o nome das outras duas irmãs, né? Que se refere Tricis a 3 irmãs. Elas cantam Gratidão, gente. Olha, se você não conhece, coloca aí na tua playlist, porque é uma música muito linda. E logo mais, te convido, né? Se você tá por aqui, daqui a pouquinho mais, você vai curtir a nossa tarde repleta de sucessos musicais, de notícias leves e aquela vibe gostosa que a sua tarde merece aqui na 106.3, no programa Melhor da Tarde, às 14 horas. Vamos dar um tchauzinho aqui, Janice. Tchau, gente. Muito obrigada pela oportunidade, Eli. Um beijo no coração de todos. Maravilha. Até o próximo Lá Vem Elas, sexta que vem. Beijo. Lá Vem Elas.